Salve, nação motociclista, nação do rock and roll! Estamos iniciando mais um programa Acelera Comigo. E hoje nós vamos começar falando de moto velocidade, porém não vou começar falando da categoria rainha, não, da MotoGP. Nós vamos começar falando da Moto2. Por quê? Porque o nosso piloto brasileiro Diogo Moreira fez uma prova sensacional esse final de semana durante a sexta etapa do campeonato em Le Mans, né? Foi uma prova, assim, maravilhosa. Ele fez o terceiro tempo, largou na terceira posição e logo na largada já pulou para a primeira. O Diogo Moreira dominou ali por 3 voltas, vários pilotos vindo ali. Nós sabemos que no MotoGP existe aquela diferenciação de um piloto e outro, mas o Moto2 não. É aquele pelotão sempre embolado ali, normalmente 10 motos juntos, quase que no mesmo tempo. E o Diogo Moreira fez essa excelente largada por 3 voltas, foi líder da corrida, né? Permaneceu ali e depois, na 22ª volta, né? Ele foi ultrapassado e passou para a segunda posição. Aliás, até a 8ª volta, ele ficou na segunda posição e a 22 voltas que ele foi ultrapassado e caiu para mais uma posição, que foi o 4º lugar. Bom, Diogo Moreira tem uma ascensão maravilhosa, a cada prova vem mostrando isso, não surgiu o pódio ainda já, com esse 4º lugar que ele terminou em Le Mans, é a terceira vez que ele termina em 4º lugar, cheirando ali o terceiro lugar do pódio, e está muito próximo, né, Diogo? Estamos torcendo para você aí, né? Ele foi ultrapassado pelo Aron Canet, que ali no finalzinho estava prestes a pegar o pódio. Inclusive, ele, quando foi ultrapassado, retomou a terceira posição novamente, mas acabou terminando a prova em 4º lugar. Infelizmente, foi essa a posição, mas felizmente também, né? Porque agora ele passa a ser 5º na somatória do campeonato. A etapa de Le Mans no Moto2 terminou com Gonzalez em primeiro, Baltus em segundo, Canet em terceiro, Diogo Moreira em 4º e o Dixon em 5º. E o campeonato agora tem Gonzalez, né, que continua já desde a outra etapa como líder do campeonato, com 111 pontos, Caneta com 95, Dixon 77, Baltus 73 e o Moreira, nosso brasileiro, com 50 pontos. Diogo, estamos torcendo para você, hein, garoto? Vamos ver se consegue alcançar esse pódio e não terceiro, a gente quer te ver em segundo, em primeiro, já tem rumores ali de bastidores que é um piloto já com olhares para a galera do MotoGP, né? Quem sabe nós tenhamos no MotoGP do Brasil em 26, que volta para o Brasil em Goiânia, teremos, quem sabe, o Diogo Moreira na categoria máxima do MotoGP, né? Se não tiver, se estiver conosco no Moto2, já vai ser bastante feliz da nossa parte em poder assistir o Moreira lá no Moto2. Mas vamos torcer para que ele possa galgar aí o MotoGP, quem sabe já no ano de 26. Bom, vamos falar um pouco do que aconteceu com o Eric Granado, né? Um acidente assustador. O Eric Granado estreou a primeira etapa do Moto E. A Moto E é diferente do MotoGP e da Moto2, que são 22 etapas, a Moto E serão 7. E a primeira foi agora em Le Mans. E o Eric Granado fez o segundo tempo, fez um treino muito bom na sexta-feira. A prova da Moto E era no sábado, né? Diferente da MotoGP, que é no sábado e domingo. O Eric fez o segundo tempo na sexta-feira, largou muito bem em segundo lugar e logo na primeira volta o Eric escorregou com a sua moto, tomou um tombo que aparentemente era um tombo super normal, porém ao se levantar da moto, outro piloto que vinha logo atrás também escorregou na mesma curva e a moto desse piloto atropelou o Eric assim de maneira assustadora. Graças a Deus nós estivemos acompanhando aí. Quebrou a tíbia, inclusive passou por uma cirurgia durante essa semana agora, mas a imagem é assustadora, né? Infelizmente, logo no comecinho, o Eric poderia já estar na primeira etapa, quem sabe conquistando aí um primeiro lugar, um segundo, excelentes pontos aí para galgar o título esse ano. Mas vamos torcer aí para a breve recuperação do outro piloto brasileiro nosso, que nós temos o Diogo Moreira na Moto2, e o Eric Granado na Moto E, né, que é a moto elétrica. A próxima etapa ela será em Assen, na Holanda, dia 29 de junho, tá? Sabemos de todo o acompanhamento que a equipe dá para ele, aí, os grandes profissionais. Vamos torcer muito, Eric, para que você possa voltar 100% já na etapa de Assen, na Holanda, dia 29 de junho. Vamos falar agora, então, da categoria principal, a MotoGP, a Moto Rainha, né? Vocês lembram daquele episódio que aconteceu em Austin, né? O GP da América? Aquele rolo de troca de pneus nos bastidores, troca de moto, chove, não chove. Então,
em Le Mans aconteceu algo parecido, até um pouco duplicado, né? Os pilotos tinham feito o primeiro alinhamento todos com pneus slick, apesar de ter chovido antes da prova, mas todos estavam apostando que a pista já estava seca, que já estava tudo ok. Então todos foram para o warm-up, que é a volta de aquecimento, com pneus slick. Todos, 100% dos pilotos ali, todas as equipes decidiram colocar o pneu slick para fazer a prova. Quando saíram para o warm-up, para a primeira volta, sentiram que não era nada daquilo. A pista estava molhada, muitos pontos escorregadios. O que aconteceu? Todos os pilotos entraram para os boxes, fizeram a troca de moto e voltaram com pneu de chuvas. Isso obrigou a organização, pelo regulamento, a fazer uma segunda largada, né? Quando menos de 10 pilotos entram para o box, se mantém o grid de largada e esses pilotos largam ali do box, do pit lane, que a gente chama, né? Mas não foi o que aconteceu. Todos os pilotos entraram para o box. Então, teve aquele intervalo de 5 minutos, bandeira vermelha, novo alinhamento, tal, e novo warm-up, nova volta de aquecimento. Adivinha? Aqueles que optaram pelo pneu de chuva, tinham saído do slick, vindo para o chuva, alguns pilotos resolveram voltar para o slick. Olha que confusão toda que aconteceu nessa etapa de Le Mans lá na França. Então, alguns pilotos optaram por isso e outros não. Outros foram direto para o grid com o pneu de chuva mesmo. O Quartararo, que é francês, estava correndo em casa, largou super bem, largou na pole, ele tinha feito a pole, tá? Pela 18ª vez, a 18ª pole do Quartararo. Ele liderou por 5 voltas e com esse esquema de pneu, uns slick, outros chuva, ninguém até então sabia qual era a melhor opção, tinha que se ver na prática. O Quartararo, na 5ª volta, levou um tombo, né? E o Marques assumiu a liderança. Ele que, inclusive, venceu a sprint no sábado, né? Pela 6ª vez, em 6 etapas, o Mark Marques está 100%, né, na sprint. A sprint, o que é? É uma prova que acontece no sábado. Antigamente era apenas a tomada de tempo para a formação do grid, mas os organizadores viram isso como chamarisco para o público, né? Fazer 2 provas. Uma prova no sábado, que é a sprint, que nós chamamos, e a prova principal no sábado. Lembrando que a sprint, ela vale metade dos pontos da prova principal, mas soma-se também para o campeonato. Então o Marques, mais uma vez, pela 6ª vez, venceu a sprint do sábado, né? E ele foi um dos pilotos que trocou a sua moto 2 vezes. Lembrando que pela regra do MotoGP, cada vez que o piloto opta por fazer a troca da moto, ele tem que dar uma volta longa. O que é a volta longa? É uma penalização para ele que foi fazer essa troca de moto. E o Marques foi um desses pilotos que fez as 2 trocas. Então ele, apesar de passar o Quartararo, estar liderando, ele teve as 2 voltas longas, que normalmente ali, depende do circuito, chega às vezes a 3 segundos essa penalização. O Mark Marques teve que fazer essas 2 voltas longas, o que acabou favorecendo o outro piloto francês, o Zarco, ou seja, prova na França, público na França, Quartararo na pole, o Zarco, o outro piloto francês, ele que é da Honda Satélite, né? Ele acabou assumindo a primeira posição quando o Marques fez essa sua segunda penalização. Lembrando que o Zarco também fez a primeira. Ele teve que fazer uma volta longa porque ele fez a primeira troca de motos. Ele havia largado na 11ª posição do grid, tá? E como ele não fez essa segunda troca, foi favorecido com a segunda volta longa do Mark Marques e outros pilotos. O que aconteceu? Deu Zarco na França, né? Para a alegria dos franceses, o Zarco foi o vencedor dessa etapa, né? Ele, na 8ª volta, ele assumiu a liderança, em posição que ele manteve até a bandeirada, né? Graças a essa troca aí da equipe de não fazer, ou melhor dizendo, a segunda troca, ele foi favorecido. Vamos falar um pouquinho do Bagnaia. O Bagnaia está deixando a desejar, né, Bagnaia? Ele que é da mesma equipe do Mark Marques, a Ducati oficial de fábrica, tem toda a estrutura e ainda não despontou ainda nesse campeonato. Alguma etapa veio, apareceu, e nessa, infelizmente, ele veio a cair logo na primeira volta, tá? Veio cair logo na primeira volta, ele já havia também caído na sprint, não pontuou nem na sprint e nem na prova final, tá? E um destaque, né, da prova também, falando do público, na França, falei do Quartararo, falei do Zarco, são pilotos italianos,
foi o recorde de público. Nós tivemos 311.797 pessoas em Le Mans nesse final de semana assistindo a 6ª etapa do MotoGP. Que maravilha, né? Muito bom isso anima demais nós que somos seguidores aí do MotoGP, nós que estamos aguardando o MotoGP voltar para o Brasil em março de 26. Então foi esse o público lá em Le Mans, 311.797 pessoas, o que deixou imprensa, todo mundo muito feliz e até, de certa forma, espantado, né? Porque foi um número muito grande. Bom, como ficou então a prova? Zarco, primeiro colocado, Marc Marquez em segundo, com a Honda, né? Ele, como eu falei, teve as suas 2 voltas longas aí. O Aldeguer, que também é Ducati Satélite, terminou em terceiro. Morbidelli em quarto. O Acosta e o Viñales. Essa foi a classificação da prova em Le Mans. Classificação do campeonato. Marc Marquez agora tem 171 pontos. Alex Marques está com 149, o seu irmão ali. O Bagnaia, 120, ainda permanece em terceiro. Morbidelli, 85 e Gianantonio, 74. Lembrando que o Morbidelli e o Gianantonio são os pilotos da equipe do Valentino Rossi, da VR46 aí, estão ali em quarto, quinto colocados, toda a prova vindo ali, somando uns pontinhos. Então essa hoje é a classificação do campeonato. A Ducati, hoje é a equipe que está liderando o campeonato de marcas, né, com 220 pontos. A Ducati nunca deixou de somar sempre, ou é com o Bagnaia, ou é com a sprint do Marc Marquez, está ali na somatória com 220 pontos. Bom, lembrando que a próxima etapa do MotoGP, a 7ª etapa, né, será em Silverstone, na Grã-Bretanha. Então vamos torcer aí para a recuperação do Diogo na questão de posições e também para que o MotoGP continue com esse público maravilhoso que recebeu agora na França e com toda essa troca de posições aí, chove, não chove, piloto assumindo, piloto reassumindo, né? Tá muito bacana o MotoGP. E eu gosto sempre de frisar e lembrar os brasileiros aqui. Nós estamos aguardando a volta do MotoGP para Goiânia de 27 a 29 de março, 26 já confirmadíssimo, né? E Goiânia está passando aí por uma reforma, o governo do estado investindo mais de 50 milhões na reforma do autódromo e nós estamos todos ansiosos. Nós sabemos aí que os brasileiros amam o MotoGP, a prova disso que sempre que a etapa da Argentina acontece, mais da metade do público são os brasileiros que invadem, né, Rio Hondo, na Argentina, para acompanhar o MotoGP. Então vamos ficar nessa torcida aí para que possa ser sucesso, como já foi quando aconteceu em Interlagos, quando aconteceu no Rio e quando aconteceu em Goiânia em 88 e 89. Então, o MotoGP, esse foi o assunto desse bloco aqui e nós vamos voltar daqui a pouquinho a falar sobre eventos. O programa Acelera Comigo, que esse final de semana esteve conhecendo o autódromo aqui no interior de São Paulo. Vamos já falar sobre isso. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Acelera Comigo. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é do Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, às 16h. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. Nossas crianças e adolescentes são os grandes multiplicadores de informações. Por isso que é muito grande essa parceria da escola com a saúde, o Ministério da Saúde, para podermos multiplicar essa informação de combate à dengue. Então, por isso que é muito importante estarmos aliados no combate e prevenção do mosquito transmissor da dengue. Que não pode deixar água parada, senão os mosquitos da dengue vão vir até aqui. E sobre a dengue, eu aprendi que os potes de ração, de cachorrinho, de água, se chover, é para deixar em um lugar que tem um teto. Um local que tem muita água ou esteja encharcado, chamar um adulto para ajudar.
Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta com o programa Acelera Comigo. E nesse bloco nós vamos falar sobre eventos, né? Esse final de semana o programa Acelera Comigo foi convidado a conhecer o moderno autódromo Raceville, que fica na cidade de Brotas, aqui no interior de São Paulo. Esse autódromo ainda não está aprovado, né? Ele está em fase de finalizações, de acabamentos. O autódromo em si, o circuito, já está pronto, tem boas áreas de escape, guarda-reios, tudo prontinho, já recebe não provas oficiais, mas um público que gosta, né, tanto no automobilismo como no motociclismo, de darem voltas no autódromo, com todo equipamento de segurança, ambulância, tudo mais. E nós fomos a convite da assessoria de Leandro Mello, ele que é um piloto, também apresentador do programa Autosport aí, ele está com um projeto onde envolve várias marcas de motos, envolve pneus, marcas de pneus, acessórios, para um dia de prova, um dia de testes. E isso é aberto ao público. Você faz um cadastro antecipadamente, vai ou com a sua moto preparada ou com a sua moto original, dar uma volta na pista e receber também algumas instruções de dicas de pilotagem. O próprio Leandro Mello, ele tem uma moto adaptada, né, onde o garupa pode fazer o circuito junto com ele. Existe como se fosse um segundo guidão, a pessoa senta na garupa, segura, faz todas as curvas com ele ali, e nós fomos acompanhar de perto isso aí. Nós vamos mostrar para vocês algumas entrevistas que fizemos lá, inclusive com o próprio Leandro Mello. Encontramos por lá alguns motociclistas, alguns motoclubes que estiveram lá também prestigiando o evento. E nós vamos trazer um pouquinho para vocês, com essas entrevistas, do que aconteceu lá no programa Acelera Comigo, no Raceville, em Brotas. Salve, nação motociclista! Hoje o programa Acelera Comigo está aqui no Autódromo Raceville, em Brotas, um autódromo novíssimo, né? Ainda está em fase de término, de acabamento, de ajustes, mas hoje está rolando aqui test drive de diversas marcas de motos do Brasil, onde você tem a oportunidade, com todo o equipamento de segurança, uma prévia de treino, né? Sair para dar volta no autódromo. Alguns pilotos já com experiência e muita gente também amadora. Estão vindo aí passar um dia muito bacana aqui no Raceville. Encontramos por aqui também Leandro Mello, né? Ele que é o autor desse projeto, está trazendo para cá e para outras partes do Brasil. Então, Raceville, um autódromo que a gente não conhecia ainda, eu particularmente, vim hoje conhecer. Muito bacana, uma estrutura maravilhosa e em breve, se Deus quiser, estaremos recebendo aí provas do calendário nacional e quem sabe até internacional, né? Então, Raceville fica aqui em Brotas, uma estrutura muito bacana e a galera vivendo um dia aqui de piloto na pista, né? Acelerando, conhecendo as curvas, fazendo muita curva. É o programa Acelera Comigo, num dia diferente, envolvendo também não só 2 rodas, mas também 4 rodas, né? A galera de carro também está tendo a oportunidade de dar voltas na pista. O programa Acelera Comigo, trazendo de tudo para você sobre o mundo do motociclismo.
Bom, o programa Acelera Comigo encontrou a galera dos motoclubes aqui da região, né? O pessoal que fizeram aí um comboio para ir prestigiar esse evento e nós entrevistamos algum deles. Vocês vão ver nesse vídeo agora uma entrevista com um grupo das cidades vizinhas ali de Torrinha, Jaú, Bauru, e nós falamos inclusive com um deles que é empresário do ramo, é dono de uma concessionária, que é o João. Vamos assistir então ao vídeo dele aí. Galera, o programa Acelera Comigo hoje baixou aqui no Raceville, em Brotas, um dia diferente, muita adrenalina e emoção, né? A galera tá entrando na pista, dando volta. Aqui tem pilotos experientes, tem amadores, tem de tudo. E nós encontramos a galera aqui de Jaú, de Torrinha, de toda a região, né? Estou aqui com o João, ele que é do rolê de moto de Jaú, também tem uma concessionária lá em Jaú. Trabalha com motos aí, Taiko Motos, tá fazendo a merchan já no programa, né? João, o que deu na cabeça de vocês estarem aqui hoje no Raceville, curtir esse dia de emoção e adrenalina em cima das motos aqui? Prazer aí, muito legal o evento. O Vitor conhece o Eli, abriu umas vagas para o nosso grupo, o grupo dele de moto, rolê de moto Jaú. E o pessoal, lógico que todo mundo anima para vir num lugar desse, maravilhoso, um dia maravilhoso, andar com as motos, tem moto para andar aí. Então assim, não tem um que fica de fora. Foi fácil juntar aí 100 pessoas para a gente vir um dia maravilhoso, muito legal. E foi bacana, né, João? Desculpa estar te corrigindo. Além de vocês pegarem a estrada para vir para cá, que já tem um visual legal, chegando aqui, quem tem oportunidade também vai dar um rolê na pista. Isso, você pode andar com a moto Honda aí, tem a Mila Motos disponibilizando para fazer os testes, tem outras marcas também. Mas é legal mesmo unir o pessoal, né, vir aqui nesse lugar muito bonito, junto com o Vitor, que também foi o precursor da ideia aí, que começou a juntar, que é um grupo nosso, ali de moto Jaú, e o grupo de Torrinha aí, né, Vitor? Qual que é o grupo de Torrinha? Águias da Pedra. Águias da Pedra e Botes do Asfalto. São provas de Jaú. Legal, muito legal. Galera do rolê de moto tem quantos integrantes hoje? 110, 102, em torno de 100 pessoas. Já desde 2017 já. Ah, e vamos falar um pouquinho com o Vitor também, como o João citou, ele foi o precursor aqui desse passeio para cá. Vitor, galera sua de Torrinha a maioria ou 100%? Não, hoje a gente tem Torrinha, Brotas, Santa Maria da Serra, né? Hoje a gente tem média aí de 45 integrantes. O Águias da Pedra tem uma história aí de 1993, no auge do old school, a molecada se juntou lá, criou o motoclube e foi dando andamento aí, seguindo. A gente entrou em 2008 junto com eles, e hoje estamos junto aí com a galera que está aí das antigas aí, assumindo a frente do motoclube aí, tocando com as estradas aí, com os rolês, juntando. Hoje a gente tem parceria com o pessoal também aí, que é do grupo nosso, Botes do Asfalto de Jaú, né? Que também veio junto com nós no rolê. O João encabeçou junto com o rolê de moto aí. Estamos aí para curtir esse final de semana diferente aí com a galera. E eu tô sabendo que tem uma galera que vai entrar na pista depois, né? O João já foi já, João? Vai ainda? Meio-dia, tô ansioso já para dar uma volta e conhecer a pista aí. A galera do Vitor também vai todo mundo. Exatamente, a gente vai fazer um rolê junto, vai ser um moto passeio, a meio-dia e 45, vamos estar circulando aí, como se fosse um passeio para todos nós aí juntos, conhecer o autódromo. Bacana, galera. O Raceville, que é o autódromo que eu já falei aqui no interior, né, em Brotas. É muito bacana a gente estar aqui. Eu reencontrei aqui o Leandro Melo também, a gente está sempre trombando nos eventos aí. E um evento, assim, maravilhoso, um dia bacana, com todas as marcas de motos por aqui. E o Raceville promete, né? Ainda está em fase de construção. Se Deus quiser, em breve estaremos recebendo aqui várias provas do calendário nacional e, quem sabe, internacional, né? O Brasil, que o ano que vem, aliás, 26 a 29 de março, vai ter de volta o MotoGP em Goiânia, né? Então a galera tá todo vibrante com isso. Eu que já estive em Goiânia em 89, acompanhei os 4 que aconteceram em Jacarepaguá e estamos ansiosos para curtir o MotoGP. Quem sabe, né? É sonhar demais. Nosso Diogo Moreira já esteja pulando do 2 para o MotoGP. Tá aí. O programa Acelera Comigo hoje aqui em Brotas, no Raceville, falando com a galera que veio aqui para curtir um dia bacana aqui no autódromo. Bom, nós não poderíamos deixar de falar com ele, né? Ele que é piloto, é apresentador, é empreendedor, ele que idealizou esse projeto que nós conversamos aí nos bastidores, está levando para vários autódromos do Brasil, Leandro Melo, qual a gente tem uma parceria antiga aí de eventos, de trabalhos. Então nós vamos também batemos um papo lá e vocês vão também acompanhar essa entrevista agora com o grande piloto Leandro Melo. O programa Acelera Comigo aqui no Raceville, falando com o Leandro Melo, né? Ele que é piloto, também apresentador. Faz tempo, né? Muitos anos. Coisa junto já há muito tempo. Muito tempo, nos encontramos lá em Brasília, no Capital Moto Week, vira e mexe trombando por aí. Leandro, gostei muito da estrutura do Raceville, né? Você, tecnicamente, óbvio, vai falar melhor sobre isso. E esse projeto que você estava falando nos bastidores para mim, que está se iniciando aqui,
mas para levar para outros autódromos do Brasil, é isso? Isso aí, a gente, através dos meus patrocinadores, a gente voltou no Moto 1000 GP, que é um campeonato brasileiro de moto velocidade, a viajar e a competição ser uma cereja do bolo, porque a nossa presença no local, às vezes, são regiões carentes, então a gente consegue trazer a parte comercial, a parte de marketing, da Mob, da Michelin, da Motu, que são nossos patrocinadores da competição, né? Só que daí a gente viu que a gente estava indo só para um pedaço do Brasil, e por que não expandir? Daí a gente criou o Motors Experience, que é um evento que junta treino, né, pessoas que também são da competição, mas com muita experimentação de motos originais, né? Você viu, tem grandes marcas aqui, de carros, então a gente faz um dia para quem gosta de gasolina aqui da melhor forma. E como o próprio nome diz, uma experiência para quem é novo, né? Sim. A pessoa às vezes tem a experiência de viajar em pista e tal, mas nunca entrou num autódromo. Sim. Aqui ele tem toda uma preparação antes, um equipamento de um dos segurança. mais modernos hoje do Brasil. Acabou de ficar Eu pronto. observei São as 4,5 km, um dos mais extensos. É uma área de pista escape muito boa, né? muito. Então você consegue pilotar de uma forma de sentir realmente a moto. E a gente vai levar isso. A gente começou Cascavel, agora estamos aqui no estado de São Paulo, vamos para Porto Alegre pegar o Rio Grande do Sul, que tem muito motociclista. A gente vai para Campo Grande, que é um mercado fantástico. E a gente vai também para Potenza, que fica em Juiz de Fora, mas é muito próximo ao Rio de Janeiro. Então a gente recebe o público do Rio. E quer queira ou quer não, num evento desse, de repente você pode despontar um piloto aí, quem sabe, né? Pô, a ideia mais um Diogo Moreira. É despontar até mais motociclistas, pessoas que às vezes estão na dúvida da moto, a gente conseguir dar o que é um teste. O cara sai daqui, poxa, tô a fim de comprar uma moto premium. O cara andando numa ZX10, andando numa CB1000, vai na BMW, pega uma GS, às vezes ele não sabe nem o estilo Achar o que caminho, ele se ele quer Big 3, se ele quer esportiva. Ele quer um brinquedo novo, então aqui ele decide o que veste com ele. Bacana. Não tem como eu não fugir um pouquinho desse assunto e perguntar para você, expectativa do MotoGP 2026 em Goiânia. Das melhores. O público do Brasil é um dos maiores do mundo. Isso você vê na Argentina, 80% das pessoas que vão assistir são brasileiros. Então, a Dorna, desde que parou o MotoGP no Brasil, há 20 anos, ela faz de tudo para trazer. O nosso mercado é muito forte, um dos mais fortes do mundo. Então, só tende a engrandecer e vai para uma região muito boa, uma região segura, uma região boa de estrutura, de hotéis, de tudo. É uma cidade que vai encantar qualquer gringo, como o Rio de Janeiro fazia ano passado. Eu, Goiânia, eu tive em 89, tá? Aliás, eu presenciei o tombo do grande Mamola na minha frente. Eu não fiquei na arquibancada, fiquei do lado do alambrado. Estive nos 4, em Jacarepaguá também. E é o que você falou, o brasileiro ele tem gasolina e não sangue somente na veia, né? Exatamente. Leandro, parabéns aí por esse projeto, tá? Conte com a gente sempre aí, se a gente puder estar junto. Aliás, quando eu cheguei aqui já foi cobrando, né? Faltou locutor aqui. Faltou locutor, tudo tem um começo, né? A gente vai pensando durante o evento, por mais que a gente idealize todos os processos antes, a gente sempre vai esquecer de alguma coisa. Tá certo. Dele, mas próximo estamos Leandro, obrigado aí pela entrevista, parabéns. O programa Acelera Comigo, falando com o Leandro Melo, aqui no Raceville, em Brotas. Bom, nós vamos falar, como todos os programas, sobre a agenda de alguns eventos, que chegou para nós aqui, alguns eventos que o programa estará, alguns eventos que o Davi estará e alguns eventos que também não estaremos. Fica aberto a todos os organizadores, a todos os motoclubes, mandarem para nós, no e-mail que está aí no rodapé para você, para que a gente possa estar divulgando. Chegaram mais alguns eventos novos essa semana para nós e nós ainda vamos divulgar aqueles que não aconteceram e já estavam na nossa agenda nos programas anteriores, né? Próximo agora, no mês de maio, nós teremos dia 25 em São Pedro. São Pedro, uma cidade motociclística, né? Recebe motociclistas todos os finais de semana. Dia 25 de maio estará acontecendo o primeiro Moto e Rock. Esse evento não será lá no recinto onde acontece a Expo Moto, será no alto da serra, onde aos domingos já junta a galera do motociclismo. 23 a 25 de maio também acontece o evento de motos em Saquarema, Rio de Janeiro, um dos eventos super tradicionais do calendário nacional. E na mesma data tem Vinhedo, um evento que chegou para nós aí, a divulgação essa semana, né? Vinhedo vai estar aí, se não me falha a memória, na 26ª edição já do Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas lá no Parque da Uva, em Vinhedo. 10 a 13 de julho, esse evento chegou também, é o Moto Show de Três Lagoas, já é um evento tradicional, já acontecia, está confirmada a data, houve uma mudança, ele acontecia em agosto, vai ser em julho, 10 a 13 de julho, o Moto Show em Três Lagoas. 11 a 13 de julho tem a 22ª Expo Moto Show em São Pedro. Esse evento que acontece sim no centro de eventos, um evento super tradicional aí, como eu citei, chegando à sua 22ª edição.
19 de junho, a galera do Bodes do Asfalto, motoclube muito querido e tradicional, vai estar organizando o primeiro Motofest em Itapetininga, São Paulo. Quero mandar um abraço aí para toda a galera do Bodes e estaremos lá nesse evento, né? 24 de julho a 2 de agosto, o Brasília Capital Moto Week. A gente tem falado em outros programas, mudou a data esse ano. Ele sempre acontecia nos 2 finais de semana de julho. Será no último de julho e 1º de agosto. 1 a 3 de agosto também tem evento no interior de São Paulo, Boa Esperança do Sul. O evento querido da galera do Insanos. É um evento que será em prol de pets, tá? O pessoal vai doar rações aí, uma ação social, mais uma ação social do Insanos Motoclube, que tem feito muitas ações pelo Brasil. 23 e 24 de agosto, Torrinha Motor Rock, evento tradicional também, na cidade de Torrinha, ali pertinho de Brotas. 29 a 31 de agosto, Araxá Motofest, mais um evento tradicional aí no calendário. 5 a 7 de setembro, tem no Rio Centro, Rio de Janeiro, o Salão Moto Festival, esse evento onde eu estarei também mais um ano aí à frente da apresentação e locução no Rio Centro, Rio de Janeiro, 5 a 7 de setembro. Em setembro ainda, mais um evento que chegou para nós, 19 a 21, o Extrema Motofest, um evento muito tradicional, muito esperado durante o ano também. 19 a 21 de setembro também tem Florianópolis, a 3ª edição do Floripa Moto Week. 8 e 9 de novembro, a cidade de Biritiba Mirim, interior de São Paulo, ali bem próximo ao litoral de São Paulo, vai estar recebendo mais uma edição também do Encontro de Motociclistas. Então esse é o calendário que chegou para nós. Você que ainda não tem a sua data divulgada aqui, manda no nosso e-mail que nós teremos o maior prazer em estar divulgando para vocês, ok? Bom, gente, nós estamos falando de eventos automaticamente tem viagens, né? Tem estrada, tem equipamentos, tem atenção, tem chuva, tem buracos e tem acidentes. Nós estamos vivendo aí o Maio Amarelo, tá? Que é nada mais, nada menos que um sinal amarelo para você de atenção para tomar cuidado com acidentes, né? Como a gente sempre fala, utilize equipamentos de segurança, pilote com atenção, não só para você, mas também para os outros, né? Infelizmente, alguns motoristas de carro, às vezes, não respeitam o motociclista, às vezes o próprio motociclista abusa também, sabemos disso. Então, isso não vale só para você que vai sair na estrada, mas você também que vive o dia a dia em cima da sua moto, como ferramenta de trabalho, você que é entregador, você que é motoboy. Cuidado, o Maio Amarelo está aí para chamar a sua atenção, para ter mais atenção no trânsito. Então, continue utilizando equipamentos de segurança, pilotando com faróis ligados, respeitando as regras do trânsito, todas as leis de trânsito e, principalmente, pilotando com muita cautela nas estradas por onde você ainda não passou e mesmo que você passou, né? Nós sabemos que com chuvas, a todo momento pode estar surgindo um buraco naquele caminho que você passou, de repente, há 3, 4 dias atrás ou no mês passado. Então, tome muito cuidado para que você possa sempre ir e voltar com segurança para a sua casa. O programa Acelera Comigo vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para entrevistar um dos ícones do motociclismo no Brasil em termos de manobras. Nós vamos falar daqui a pouquinho com um piloto que é da cidade de Frutal. Já já vocês vão acompanhar com nós no terceiro bloco. O programa Acelera Comigo, falando tudo sobre o mundo motociclístico. Chegou o programa Acredita do Governo Federal, o maior programa da história para investimentos em MEIs, micro e pequenos empreendedores. O Acredita é impulso para você crescer junto com a economia do país. Crédito fácil e juros baixos. Programa Acredita, para você empreender e crescer com o Brasil. Para saber mais, acesse
gov.br/Programa Acredita ou procure um dos bancos participantes. Governo Federal. União e Reconstrução. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte pede passagem aqui na TV IN. Tudo sobre o mundo esportivo. Ziriguidum, com Carlos Cabela. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Salve, galera motociclista! Estamos de volta, né, com o programa Acelera Comigo. E esse bloco nós vamos falar com ele, que é um dos ícones do motociclismo aí, de manobras. Pelo nome ninguém vai conhecer, né? A entrevista hoje é com Wesley Rodrigues de Oliveira, que ninguém quase conhece, o conhecido Cachorrão. Cachorrão, obrigado por estar conosco aqui no programa Acelera Comigo. Queremos contar um pouco da sua história aí, tá? Quero começar com a primeira pergunta. Com que idade você começou a fazer manobras? Se começou na bike, se começou na moto? Como começou toda essa história? Seja bem-vindo ao programa Acelera Comigo. Primeiramente, Davizão, é um prazer estar falando com você. Tamo junto aí. Uai, Davi, essas histórias, assim, a gente já contou umas par de vezes, mas agora eu tô contando para você, para contar um pouco mais da minha história, né? Eu de moleque, né? Sempre gostei de moto, gostei de bike. Claro que na época que eu tinha ali os 12, 13 anos, a gente dava conta de comprar só uma bicicleta e quando muito era isso aí, né? Aí depois, com o tempo, graças a Deus, eu comprei uma motinha e comecei a fazer essas manobras. Mas comecei mesmo com a bike, fazendo manobras, saltando rampa, correndo de cross. Então era mais ou menos assim. Aí a hora que foi pra moto, eu já tava, como se diz, naquela empolgação, já montei na motoca e em uma semana eu já tava fazendo zero empinado. E quando você começou tudo isso, você começou por brincadeira, por gostar, como coisa de criança, como você falou, né? Depois, a sua história, que assim como a minha, nós começamos o Barretos Motorcycle, um dos maiores eventos de motos do Brasil. Você foi convidado para o Motorcycle como coadjuvante, digamos assim, para se apresentar lá, e dali surgiu o Cachorrão Moto Show, né? Como que foi isso aí na sua vida lá em Barretos? Mais para trás da história, quando eu andava de bike, eu já trabalhava na equipe Força Radical de Rio Preto, então eu já fiz show com eles numa época boa, uma época que eu só tinha a bike, tinha a moto, mas fazia show só com a bike. Então eu já tinha essas ideias de trabalhar para alguma equipe, né? Ou talvez fazer a própria minha, que aconteceu no Barretos Motorcycle. Cachorro, como você falou, você começou ali em Barretos, né? Não com a equipe Cachorrão Moto Show, mas com outras pessoas, outras equipes e tal. E o pessoal viu a sua performance e tal. E dali, como que começou a sua história de equipe Cachorrão Moto Show? Você viu ali um norte, uma possibilidade de explorar isso? Ou as pessoas começaram a te procurar, a contratar, viu o seu potencial? Como que começou essa história? Não, então, Davi, deixa eu voltar um pouquinho de novo para explicar certinho. Na época, eu trabalhava também com o Peu, e o Peu fazia borrachão. E aí, o Peu foi contratado no Barretos, no primeiro ano de Barretos, o Peu foi contratado, né? Top Zero Show, que chamava a equipe dele, né? E aí eu fui, só que o Peu foi lá fazer show, e eu fui de moto não, eu tinha carro na época, que eu tava sem moto, que eu dava trabalho demais na cidade aqui com as polícias, então eu já tava numa situação que foi melhor vender a moto, do que senão eu ia perder minha motoca. E aí eu tinha carro, cara, e o cara que gosta de moto,
vou ser sincero com você, ele chega no evento, parece que ele tá perdido, cego, porque você chega eu cheguei em Barretos, eu fiquei doido lá, porque todo mundo andando de moto, todo mundo empinando, e eu fiquei rodado no primeiro ano de Barretos. Então aconteceu, um cara muito taxista, eu não lembro mais o nome dele, eu sei que ele tinha uma Titanzinha, e ele me prestou a Titanzinha dele, e eu comecei a fazer aquele peãozinho lá, com a Titan. Isso no primeiro ano. E aí, cara, eu comecei a ficar famoso ali no meio daquela turma ali, a galera, os próprios independentes gostou demais da minha bagunça lá, chamou eu para fazer manobra junto lá com o Peu e aquele rolaiada, e esse foi o primeiro ano. E aí eu mesmo foquei assim, cara, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou correr atrás. Então, na época, eu não tinha moto, eu só tinha um carro. E aí aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a RD, que é a mesma RD até hoje. A mesma RD até hoje. E o carro, eu troquei mais de 20 anos, mas bem mais, eu acho uns 20, não, uns 24 anos, mais ou menos. E aí, com o carro, eu comprei a minha GS 750F, Suzuki. Nós falamos de vaca louca, né? Aí eu comprei a vaca louca e eu tinha a RD. Aí eu pedi a oportunidade para fazer um show lá no segundo ano do Barretos Motorcycle. E a agenda lá do Motorcycle já estava lotada, eu já tinha definido que lá sempre tem uns horários, tudo certinho. Mas eles falou assim, vamos fazer o seguinte, você vem, nós arrumamos um lugar para você dormir, põe um combustível na sua moto e tal, e nós deixamos você abrir uma barraquinha para você ganhar dinheiro na barraquinha. Nós não vai poder te ajudar financeiramente, mas nós vai te dar a oportunidade de você fazer manobra com os caras aí. E aí, no intervalo das equipes, alto giro, forçação, os intervalos que eles tinham, eu ia lá e fazia um barulho, fazia um show com a 750 e KRD. Aquilo ali foi virando um sucesso total. Quando era novo, você sabe como é que nós era a vida. A gente não sai de cima da motoca, né? E eu ficava... E o show do Cachorrão, não conhece, muita gente já viu. Ele é apaixonado no que ele faz, né? Eu tô sempre lá em Barretos, assim como ele, começamos juntos. Hoje o Cachorrão tem uma estrutura grande, né, Cachorrão? Hoje você tem moto, tem kart, tem a bike, tem a carreta, tem a caminhonete para puxar tudo isso. E eu sei que tudo isso tem uma manutenção, né? Como que você consegue administrar tudo isso, a sua agenda de shows, que normalmente são aos finais de semana, mas às vezes tem também no meio de semana, com essa questão de dar a manutenção na sua estrutura, ter a sua vida junto à sua família, que você tem a esposa, o filho, como que é o dia a dia do Cachorrão? Vai vendo, vamos voltar um pouquinho para trás. Na questão, quando eu fui lá no segundo ano do Barretos Motorcycle, que você me perguntou a questão que as pessoas começaram a querer pegar meu contato para pegar show. E nisso eu comecei a pegar um show ali. Dali do segundo ano do Barretos Motorcycle, eu falei, agora eu vou fazer a minha própria equipe de mim mesmo. O Barretos Motorcycle já deu esse caminho. Nesse ano que eu fiz o show lá, a partir desse ano eu fui todos os anos contratado, graças a Deus, obrigado aos independentes. E aí virou essa como se diz, toda essa vida minha de show, graças a Deus, tudo que eu tive hoje, eu tenho, a casa bacana, a moto bacana, foi graças ao show das pessoas que me contratam, né? Como você administra toda essa questão no dia a dia aí, de manutenção, família, vida pessoal? Isso aí, como eu sou casado, ó, barulhão aqui. Eu sou casado e antes do casamento, a minha esposa já me conhecia nesse mundo, né, de show. Sempre expliquei para ela que essa é a minha vida, é onde o meu ganha-pão, né? E aí, como se diz, as motos, eu que dou manutenção, eu que arrumo tudo. Aqui na minha casa, também tem meus afazeres, tem que buscar o menino na escola, tem toda essa correria. É uma vida normal, mas a questão do show é tudo eu que organizo. Eu que lavo minhas motos, eu que lavo minha caminhonete, eu que ajeito tudo para poder estar fazendo um show para a galera. Filho, o Pietro, né, que eu conheci lá em Barretos, ele já deu para perceber que gosta também, né, assim como o pai, está se espelhando aí. E qual a idade dele hoje? O que você vê para o futuro do Pietro hoje? Não, então, a gente não pode forçar, né? Porque essa molecada hoje, eles têm muita diversidade, principalmente hoje que de celular, eles é meio invocado com o celular. Então eu não forço muito ele não, mas ele gosta. Só que ele não se dedica. E se não dedica, não adianta, né?
que para mim, eu quando era moleque, eu tinha quase a idade dele, ele vai fazer 12 anos. Eu com 12, 13 anos, eu não saía de cima da bicicleta, eu trabalhava, eu treinava na hora do almoço e treinava de noite. Então eu era invocado pro negócio, eu vivia isso, né? Mas hoje com a internet, com o celular, a molecada vai para outro lado, né? Mas sempre está andando de bicicleta, tentando andar empinado. Eu sempre incentivei a praticar esporte. Para mim, foi o esporte que me deu tudo. Então, eu sempre incentivei a praticar esporte. Hoje você está falando de treinos, eu sei, vejo nas suas postagens, está sempre treinando, independente de ter shows ou não, né? Além do treino em cima da moto, em cima do kart, da bike, você faz também atividades físicas, você tem uma alimentação específica, você tem um cuidado com relação a isso ou não? Sim. Eu estou treinando mais agora, agora que eu estou mais velho, eu estou treinando mais ainda, porque, cara, a gente quando pega uma certa idade, se você parar no tempo, você não consegue fazer mais nada. Então, a dedicação a dedicação é dobrada, porque antigamente parecia no automático, sabe? Fazia as manobras, parecia no automático. Hoje não. Hoje eu tenho que treinar mais. Quando eu não tenho show no final de semana, por exemplo, esse final de semana eu não tenho show. É normal, é 3 vezes por semana a 4 vezes por semana de treino. Aí quando tem show, ele treina normal também, né? 3, 4 vezes por semana, e aí depois tem um show ainda. E aí, você me perguntou se academia, não sei o quê. Não, é o treino. Só os treinos deixa eu dizer que eu sou. De alimentação, como tudo. O esforço é grande, né, durante o treino. Cachorro, a gente tem visto aí grandes profissionais em vários segmentos, né, como aconteceu esse final de semana aí, o Eric Granado se envolveu num acidente. Todo mundo tem esse risco. Você, diante dessa sua carreira, em algum momento aconteceu algum acidente, ou por falha sua, ou por falha mecânica de alguma dos seus equipamentos? Você tem alguma recordação de ter acontecido isso na sua carreira? Não, tem. Eu tenho uma situação chata que eu passei no Paraná. E pra você ver, né? Se a gente entra na pista com o psicólogo abalado, a gente erra. E aí eu tava numa situação complicada, passando uns perrengues pessoal. E aí eu fui fazer um show, Céu Azul, é no Paraná, ali perto de Cascavel, sentido. É lá, então. E eu fui lá fazer o show, o primeiro dia deu tudo certo, no segundo dia eu fui fazer o show, fui fazer a manobra escalada, que é subir em cima da moto. No que eu voltei, um pé ficou, já estava no bidão e o outro bateu no chão já dobrado, no que o meu corpo soltou lá de cima, ele se apoiou tudo no meu joelho e estourei o ligamento cruzado, dos meninos, virou um flagelo. Eu ainda levantei e ainda fiz o show, as partes mais tranquilas, que era o kart e a RD, com os joelhos soltos, soltíssimo, soltíssimo. E ainda acabei mais ou menos o show lá, mas eu não aguentava de dor, tive que parar. E aí, nessa situação, não sei se você lembra, eu sempre viajava sozinho. Sim. E hoje eu tenho o Marcelinho que trabalha comigo e tenho o doutor, né, que está o roteiro no momento comigo. E aí, como eu estava sozinho, encarretei, os meninos me ajudaram a encarretar. E ainda peguei voltando, e eu ainda tinha que passar na minha patrocinadora na ProTorque para poder pegar uns material. Eu fui lá para a ProTorque com o joelho estourado, acabei de amanhecer lá, quase morrendo de dor. No outro dia, o próprio Marlon, que é o chefão mesmo, topei lá e falou: o que aconteceu? Eu falei: não, acho que estourei o joelho. Ele falou: mas você já tomou alguma coisa? Eu falei: não tomei nada, não. Eu falei: não, toma um Dorflex, alguma coisa, eu já tomei um remédio. Eu acho que eu senti tanta dor na madrugada que quando eu tomei o remédio, pus gelo no meu joelho, deu uma aliviada mais ou menos, que parecia que já tinha tirado com a mão, né? E aí eu fiquei tenso, porque nessa situação faltava 15 dias para o Barreto Motorcycle. Filho, eu passei tudo quanto é trem que dava para passar no joelho, até remédio que aqueles emprastos, não sei o quê. Cara, pior que ajudou a melhorar. Eu tinha 15 dias para ficar mais ou menos. E fui para Barreto Motorcycle fazer um show com o joelho estourado. Então eu fiquei 5 anos com esse joelho estourado, meio que só reforçando com fisioterapia. E aí, cara, eu lembro que foi com 35 anos, com 40 anos eu fiz a cirurgia. Mas foi tirar com a mão. Parece que nunca aconteceu nada no meu joelho, vocês estão entendendo. Falou sobre a questão de manobra aí, a escalada e tal. Essas manobras que a gente vê você executar. Algumas, a gente sabe que às vezes já outros pilotos faziam, às vezes você cria. Como que vem, às vezes, assim, um momento de inspiração, você, opa, vou
inventar tal manobra? Como que é que surgem as manobras exclusivas do cachorrão, né? Sim, mais exclusivo mesmo, tem umas manobras de borrachão. Aí eu falo, não, isso aqui foi eu que inventei, que ninguém fazia. De borrachão. A escalada eu já vi uns americanos subindo em cima e fazendo, eu fiz, que a gente via os vídeos, né? Falar, legal isso aqui. Porque eu trabalho com show, né? Então, manobras que chamam atenção, eu fui ali, pegando um ali, pegando um aqui. A manobra, por exemplo, a RDzinha, que é o girinho com a RDzinha, eu sempre expliquei, não foi eu que inventei, muita gente pensa que foi eu que inventei, só que eu faço essa manobra faz 25 anos. Eu vi essa manobra, um cara fazer, depois eu encontrei o cara, falei, cara, por causa dessa manobra eu fiquei famoso, entendeu? E você que inventou a manobra e eu faço. Ele falou, cara, ele tomou prazer, porque eu sei que é você que faz, e você faz ela com muito mais velocidade, porque você põe em marcha, porque eu fazia só de primeira na época. E ele falou, cara, e eu fico feliz por isso. E o cara é lá de Foz do Iguaçu. Ele estava lá em Cianorte, o dia que eu vi ele lá fazendo KRD, eu olhava aqui e não acreditava, estava aquele trem mais maravilhoso do mundo. E hoje eu faço uma manobra que era a manobra dele. Vocês que estão assistindo nosso programa, essa entrevista, vão ver também aí, né? Estão vendo os vídeos do cachorrão aí. E realmente, essa manobra ninguém executa com tanta precisão quanto você. Agora eu quero fazer uma pergunta aí, até um pouco polêmica, nós sabemos, você, que nós temos amigos que fazem o que eu vou te perguntar agora. As pessoas que executam manobras em meio a público. O cara tá ali sem capacete, sem treinamento, muitas vezes tomou uma cervejinha a mais, não tem uma área isolada, pode escapar, pegar uma pessoa. Como que você vê isso aí, cachorro? Infelizmente isso acontece muito nos eventos, né? Não, então, essas questões aí, eu vou ser bem sincero com você, porque eu não posso ser hipócrita de querer tirar a galera. Eu fazia isso também. Por quê? Porque, se você lembra, eu sou das Bengals antigas e eu era do Mega Sai, da época do Mega Sai. Você lembra como é que era do Mega Sai? Só que assim, eu não bebia, né, cara? Meu negócio era manobra. E nós fazíamos manobra. Hoje a coisa está mais perigosa, hoje são muito mais gente, as motos têm mais potência. Sei, realmente o risco ficou maior, parece. Não, eu quero que você entenda o seguinte. Eu chegava, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu não ia chegar lá para fazer cagada. Muitas pessoas compram uma moto grande, acha que é o piloto e faz uma graça que ele não tem o poder sobre ela. Você tem que conhecer sua motoca. Você tem que respeitar a moto. A moto não é brincadeira. Por exemplo, para andar na rua, com a minha motocicleta, essas coisas, eu não ando na rua pensando que aquele cara lá tá me vendo. Eu ando já sabendo que aquele cara não tá me vendo. Sabe? É o meu jeito de andar. Eu ando com a direção defensiva alçada. E quando uma pessoa está no evento, é o que você falou, quando a pessoa está no evento, já com a cangibrinha no peito, ele quer mostrar, quer fazer graça, né? E talvez é o momento meio errado para a situação, porque tem que saber o que está fazendo. Então, quer dizer, quando eu estou no evento e com meu filho, rapaz, eu pareço um leão, Jorge. Parece que o meu negócio é porque eu frago quando o cara tá dando uma nota. E eu já fico tenso, entendeu? Mas muitas pessoas não fragam e acontece muito acidente. Eu vejo muito acidente dessas pessoas que chegam no evento e quer fazer uma graça e acaba errando e no meio do povo. Eu vejo muito. Infelizmente eu também já presenciei. Vamos voltar a falar um pouquinho agora da sua carreira, da sua história. Já são mais de 20 anos, né? E você tem uma noção mais ou menos quantos estados você já passou pelo Brasil? Já teve show fora do Brasil? Como que tá a sua história aí de Cachorrão Moto Show? Não, então, eu já fiz show nas divisas, né? Divisa do Paraguai ali, eu já fiz show lá em Ponta Porã, mas nunca fiz show fora do Brasil. Já me chamaram até para ir para o Japão, já me chamaram para ir para a Europa, quando eu era mais novo, já cogitou essas oportunidades, sabe? Mas eu estava ganhando dinheiro aqui no Brasil, estava dando tudo certo, eu falei, não, acho que tá de boa. Principalmente agora, né? Agora que a gente está mais estabilizado. Tanto é que agradeço demais de coração o Denis, o lá do Beto Carreiro, porque ele lembrou de mim agora esse tempo atrás, eles precisavam de piloto, me convidou para mim estar participando com eles lá. Mas eu falei com a minha esposa, né? Já estamos
estabilizado aqui em Quintal. Nossas familiares moram tudo aqui. Aí minha mulher falou, vamos ficar por aqui mesmo. E nós estamos em paz, né? Nós temos alguns amigos em comum lá, né? O Denis está há muito tempo lá. Você, não podemos negar, é inspiração para muitos pilotos. Não estou nem falando do cara que brinca com a moto. O piloto, amador, que nós sabemos que temos muito, e almeja ter uma carreira profissional. Assim como às vezes muitos vêm me perguntar, no Davi Locutor, qual a dica, qual a sugestão, o que você como piloto, como profissional, que hoje vive disso, como você falou, conquistou bens materiais, conquistou o nome, respeito, o que você fala para esses pilotos que já são orientados, treinados, mas ainda não despontaram pelo Brasil? Aí, o que você dá de dica, de sugestão? Quais são alguns dos caminhos que deve trilhar para chegar ao sucesso que o Cachorro Moto Show é hoje? Uai, Davi, cara, essa questão aí, muita gente me pergunta, tal, muita gente quer trabalhar comigo e tal, mas eu vou ser sincero com você, eu, graças a Deus, cara, eu fiz as coisas sem doidura, sabe, na humildade, sabendo conversar direto com as pessoas. Então, tem hora que você vai conversar com uma pessoa meio ignorante, você tem que saber controlar. Principalmente, tem gente que organiza eventos, eles são enjoados, eles pedem muito a questão da segurança, porque não adianta você ser cara no mínimo, se você não transborda segurança para o evento. Você entende? Então, se você chega no evento, faz tudo certo. O que é o certo? Chega com respeito, pede, por favor, lá para os caras, para poder abrir um espaço. É tudo na humildade. E mostra um serviço. Não doida. Não mostra... tipo, você chegar muito apavorado, o organizador gosta de você, ele não desceu mais. Então, Ou seja, né? Ou seja, não basta você ser o cara ali em cima da moto, mas você tem que também, fora, nos bastidores, ter um comportamento, ter uma vida profissional, impor respeito, né? Explicando, cara, Deus também me iluminou pra caramba e eu fui do jeito que você tá falando. Sempre na cautela com as pessoas, e talvez uma hora ou outra, já errei com alguém, com outro, sabe? Mas graças a Deus eu deu certo pra mim. E porque deu certo pra mim, pode dar certo pra outra galera. Outra coisa que eu sempre falei pra galera aqui em Minas, que curte o rolê do Willy, do Borrachão e tudo. O Willy é maravilhoso, é mais difícil que o Borrachão. Só que faça borrachão, faça bem feito e mistura o Willy com o borrachão. Porque o meu negócio era borrachão. O começo de tudo foi borrachão. E o borrachão, na época e até hoje, chama atenção. Então eu consegui chamar a atenção, depois já fui ajeitando. Porque como a gente precisa fazer show, muitos eventos que contratam você, eles secam essa linguiça aqui, que demora um show ali de 1 hora, 1 hora e 20. Porque tem eventos, não é que nem lá no Barreto. Barreto é um monte de equipe. Então você já faz bem, já faz aquele trem bacana. Agora, numa cidade, aniversário de cidade, eles têm que dar aquela segurada e a gente faz isso. E aí você vai pôr aquela série de manobras, né? Mas o que chama atenção, borrachão, que foi o que me ajudou a alavancar, a RD também, porque na época, até hoje, só eu que faço a manobra, sei dos amigos que faz, mas eles não levam isso para... Como, vou fazer um show. Não. Sim. Só eu. Antigamente tinha o Serginho, nosso amigo de Futal mesmo, dos meninos da Impacto Moto Show, que fazia, mas o Serginho também passou um perrengue aí, coisas de saúde, parou de andar na equipe, tanto é que o Marcelinho hoje é da minha equipe, né, e ele era da Impacto, né? Cajão, agora uma pergunta. Você já tem mais de 20 anos de história, de carreira e tal. Em algum momento você pensou, tá na hora de eu começar a desacelerar, pensar em parar, ou a cada show que você apresenta, aquela adrenalina que vem do público, aquele reconhecimento, o prazer que você tem em fazer o seu trabalho, te dá mais combustível ainda para que você fale, não tá na hora de parar, vamos continuar e vamos continuar tocando o barco. Como que é hoje a sua situação em relação a isso? Então, Davi, depois da pandemia, o Marcelinho começou a trabalhar comigo. O que acontece? Antigamente, você lembra, você já fez muito minha locução, eu ficava 1 hora e meia em cima de uma moto e parava para tomar 2 vezes uma aguinha e acelerava no 12. Hoje já cansa mais. Hoje já é mais complicado. Não é aquela Brastemp mais não, tá? Aí acontece, acaba a gente tendo que tomar um forguinho, eu dou um prazo, tomar um forguinho, o Marcelinho entra, faz o borrachão dele e tal, e nós vai articulando. E também ficou um pouco bonito também,
2 motos, já deu um upgrade no show, né? Mas esse negócio de parar, cara, eu amo demais o que eu faço, eu gosto do que eu faço. Eu acho que a parte mais chata da vida é viajar, cara. Viajar, rodagem, mas quando eu tô em cima da motoca, meu querido. Nós temos o mesmo pensamento, viu? Eu amo também o que eu faço, mas às vezes ficar longe da família e tal. Cachorro, nós vamos já para os últimos minutos aqui da nossa entrevista, tá? Eu deixo esse espaço aí para você agradecer patrocinadores, que a gente sabe o quanto é importante, né? Eu tenho os meus patrocinadores, você tem o seu. A gente ter as empresas que apoiam. Tivemos no último programa aqui um piloto de 9 anos de moto velocidade, Cauã Santos, que está galgando sua carreira aí, já é campeão paulista e está também em busca de apoiadores, de patrocinadores. Então eu gosto sempre de tocar nesse assunto e dar um espaço aqui para todos os pilotos poderem falar dos seus patrocinadores, porque a gente sabe o quanto é importante ter o apoio dessas empresas. Então fique à vontade para falar um pouco dos seus patrocinadores, agradecer e contar essa parte também. Não, no começo eu já tive um pouco alguns amigos que, bem dizer, eram meus patrocinadores. O Juninho lá de Limeira, da Racebox, foi um cara que me ajudou no começo. Eu sou grato a ele até hoje, porque naquela época lá, se ele não tivesse me ajudado, talvez não teria existido o Cachorro Moto Show, porque a moto fundiu, eu não tinha dinheiro, trabalhava, mas tudo para mim era parceladinho. A moto era financiada e tudo, ele me deu essa força. E aí, graças a Deus, com o tempo, já uma carreira de sucesso com o show, eu consegui o patrocínio com a Roncar e hoje eu sou patrocinado pela ProTorque Sport Bay, né? A ProTorque Sport Bay é do mesmo dono, sou patrocinado pela ProTorque, né? Então, é sempre agradecendo ao Marlon lá, que olhou para mim e fez questão de estar aqui me patrocinando. O Gustavo que me apresentou para o Marlon. E desde então, e foi em Barretos também, desde então até hoje, eu não sei que a vida da gente passa tão rápido, mas não sei por quantos anos que eu ainda sou patrocinado. Eu acho que mais ou menos tem uns 15 anos que eu sou patrocinado. E eles estão me aguentando até hoje lá, e eu tenho que fazer tudo certo para poder continuar tendo esse patrocínio. O Marlon, o Gustavo, tem uma visão comercial muito grande, sabe que também você está dando um feedback, um retorno bom à marca dele, né? Então, Cachorro, quero agradecer aqui mais uma vez você por ter nos atendido aqui com essa entrevista. Nós temos, além de relações comerciais, uma amizade, né, de muitos anos que nasceu ali em Barretos e estaremos sempre à disposição aqui para abrir as portas do programa para você também, tá bom? A gente agradece aí e muito obrigado por participar do programa Acelera Comigo. Davi, eu te agradeço. Você já fez muito minha locução, você sabe muito bem que na época era difícil você fazer uma questão do caramba, fazer aquela locução bacana que você fazia para mim. Isso aí para mim também não tem preço, então a hora que você precisar de mim, estamos aqui juntos também. Obrigado, Cachorrão. O programa Acelera Comigo, então, hoje falou com o Cachorrão Moto Show, falamos de moto velocidade, falamos de eventos, ou seja, tudo sobre o mundo motociclístico. Programa Acelera Comigo, todos os sábados, às 13 horas. Você pode estar assistindo pela TVIM e também pelo YouTube. Tudo sobre motociclismo aqui no programa Acelera Comigo.